Este programa é uma produção da Rádio Senado, emissora parceira da Rádio Ubuntu. Dedo de prosa, um tema de interesse do cidadão. Gente, hoje é quarta-feira, véspera de feriado, e você deve estar aí esfregando as mãos, fazendo planos para curtir o dia de folga. É verdade, chegamos à terceira semana seguida com pelo menos um feriado, depois da Sexta-feira Santa em 18 de abril e do dia de Tiradentes, no dia 21. Mas é bom não se acostumar, porque teremos uma, digamos assim, abstinência de umas 6 semanas até o próximo feriado, que na verdade é um ponto facultativo, o dia de Corpus Christi, marcado para 19, o longínquo 19 de junho. Mas agora a gente vai falar do feriado desta quinta, que é o que interessa. A história desse feriado começou há 138 anos, ou melhor, 139 anos, quando ocorreu o chamado Massacre de Haymarket Square, em Chicago, uma das maiores cidades dos Estados Unidos. Em 4 de maio de 1886, uma manifestação de trabalhadores, inicialmente pacífica, virou um caos, quando uma bomba explodiu onde policiais estavam posicionados. Um policial morreu e 7 ficaram feridos. A polícia reagiu abrindo fogo contra os manifestantes. Dezenas deles ficaram feridos, 4 morreram e mais de 100 foram presos. Mesmo sem provas concretas, 8 líderes dos trabalhadores foram acusados de conspiração, sob a acusação de que um deles teria fabricado a bomba lançada contra os policiais. 7 deles foram condenados à morte e o outro foi condenado a 15 anos de prisão. 4 condenados foram enforcados em novembro de 1887. Um se matou na prisão e 3 escaparam da execução ao serem perdoados pelo governador do estado em 1893. Em homenagem às lutas dos trabalhadores de Chicago e em memória aos acontecimentos de Haymarket Square, a Organização Internacional Socialista proclamou o 1º de maio como o Dia Internacional dos Trabalhadores. Com o tempo, a data ganhou força como sinônimo de luta dos direitos dos trabalhadores. E hoje é a única data não religiosa com abrangência global, celebrada em mais de 150 países. E quais eram as reivindicações dos trabalhadores de Chicago em 1886? Fim do trabalho infantil, redução da jornada de 13 para 8 horas por dia, aumento nos salários e melhores condições no ambiente de trabalho. Hoje, além de salários maiores, trabalhadores querem, por exemplo, o fim da escala 6x1, 6 dias de trabalho por 1 dia de folga. O tema está em discussão aqui no Congresso. Nesta quinta-feira, 1º de maio, a maioria dos trabalhadores vai ter um dia sem trabalho. Então, ao curtir o dia de folga, talvez fazendo um passeio, assistindo a um filme ou simplesmente não fazendo nada de papo pro ar, você já sabe que a origem do feriado não teve nada de tranquila. É isso então, 1º de maio, Dia do Trabalhador, também chamado de Dia do Trabalho, né? Por alguns, não tem problema, o importante é que amanhã é feriado, Raquel. Exatamente, é dia do trabalhador descansar um pouquinho. Exato, agora a origem do Dia do Trabalho, ou do Dia do Trabalhador, foi realmente aí um caos, foi ali aquela manifestação lá em Chicago, nos Estados Unidos, em 1886. Daqui a pouco esse dedo de prosa vai estar lá no nosso site senado.leg.br/rádio. Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade. Olá, eu sou o Bruno Lourenço e este é o Sinal Verde, o espaço de mobilidade da Rádio Senado. Hoje o nosso tema é mobilidade e segurança para idosos.
Pois é, hoje vamos abordar um tema de extrema importância, a mobilidade e a segurança dos idosos no trânsito. Com o envelhecimento da população brasileira, é fundamental discutirmos os desafios enfrentados por aqueles com mais de 60 anos ao se locomoverem pelas nossas cidades. Lembrando que o ato de dirigir para muitas pessoas idosas é sinônimo de autonomia e independência para realizar as atividades do dia a dia, como se deslocar até o trabalho, ter momentos de lazer, autocuidado e saúde. E se em 2010 a proporção de maiores de 60 anos era de 10,8% da população, segundo o IBGE, os testes do censo 2022 apontam o aumento dessa população para 16,7%. Esse incremento também foi verificado entre quem possui carteira de motorista. De acordo com um estudo realizado pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, 97,8% dos idosos na cidade de São Paulo não conseguem caminhar à velocidade exigida pelos semáforos da cidade, que é de 4,3 km por hora. A média alcançada pelos participantes do estudo foi de apenas 2,7 km por hora. Isso significa que quase todos os idosos não conseguem atravessar a rua no tempo destinado aos pedestres, aumentando o risco de acidentes e comprometendo a autonomia deles. Além disso, uma pesquisa intitulada Adeus às Chaves, Perfil, Segurança e o Momento da Transição, realizada pela Fundação Mafre, em parceria com o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, revelou que entre os óbitos ocorridos em sinistros de trânsito no Brasil, os acima de 60 anos representavam cerca de 15% entre 2015 e 2020, com uma média anual de 5.000 pessoas. E do total de pessoas idosas mortas no trânsito, 43% eram pedestres, 32% condutores de veículo, 24% deles era passageiro e 1% morreu ao entrar ou sair do veículo. Outros estudos mostram ainda que essa população passa por perdas sensoriais e cognitivas importantes que podem influenciar em sua capacidade de dirigir. Na faixa dos 70 aos 74 anos, cerca de 14% dos acima de 60 apresentam déficits visuais significativos. Já entre as pessoas de 85 anos ou mais, a perda visual abrange 32% dessa população. Esse dado nos leva a refletir sobre o momento adequado para os idosos deixarem de dirigir e buscarem alternativas de mobilidade que garantam sua segurança e independência. Para enfrentar esses desafios, é essencial que as políticas públicas sejam adaptadas às necessidades dos idosos. Medidas como o aumento do tempo dos semáforos para pedestres, a implementação de semáforos inteligentes que se ajustem à velocidade de caminhada dos idosos e a melhoria das calçadas e vias públicas são fundamentais para promover a segurança e a mobilidade desse grupo. Além disso, é importante que os idosos sejam incentivados a utilizar meios de transporte alternativos, como transporte público, táxis ou serviços de transporte por aplicativo, especialmente quando não se sentirem mais seguros ao volante. Programas de conscientização e educação no trânsito voltados para esse público também podem contribuir para a redução de acidentes e para a promoção de uma mobilidade mais segura. Com o envelhecimento acelerado da população, é importante discutir o quanto antes os desafios enfrentados pelos idosos no trânsito e as possíveis soluções para garantir sua segurança e autonomia. Afinal, uma sociedade que respeita e cuida de seus idosos é uma sociedade mais justa e humana. E o Sinal Verde chegou ao fim. O que achou dos estudos sobre a mobilidade de idosos no Brasil? Fale com a gente. Nosso e-mail é radio@senado.leg.br e o WhatsApp da rádio é 61 98611 9591. E não se esqueçam, é possível encontrar episódios anteriores aqui no Sinal Verde. Basta fazer uma busca na internet por Sinal Verde Rádio Senado, mais o assunto que deseja. Ou então entrar em www.senado.leg.br/radio/podcasts. Um abraço a todos e até o próximo Sinal Verde. E lembre-se, desacelere, seu bem maior é a vida. Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade. Agenda do Senado. Os nossos repórteres sempre em cima do lance para trazer aí todos os detalhes da agenda do Senado para hoje. Às 10 horas,
tem sessão de debates temáticos no plenário do Senado para discutir o surgimento e o avanço das pesquisas relacionadas à vacina contra o câncer. E às 10h30, reunião da Comissão de Esporte. O repórter César Mendes vai acompanhar. Bom dia, César. Bom dia a todos. Na primeira parte da reunião de hoje da Comissão do Esporte, os senadores analisam 3 requerimentos para a realização de audiências públicas, 2 deles de autoria da presidente do colegiado, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal. Leila quer debater os planos da nova gestão do Comitê Olímpico Brasileiro e os desafios do novo ciclo paralímpico, iniciado em 2025, com vistas à preparação dos atletas brasileiros para os Jogos Paralímpicos de 2028 em Los Angeles. Presidentes e vice-presidentes dos comitês olímpico e paralímpico serão os convidados dos debates. A segunda parte da reunião de hoje é destinada à discussão de estratégias para o combate ao sedentarismo e a prevenção da obesidade, com a presença de Cláudio Bosch, do Conselho Federal de Educação Física, e Kelly Poliani Alves, do Ministério da Saúde, entre outros convidados. Eu volto agora com vocês no estúdio. Muito obrigado aí ao César Mendes pelas informações. César Mendes falou da reunião da Comissão de Esportes às 10h30. Às 11 horas está prevista a reunião da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Quem vai acompanhar? Quem vai acompanhar? A Marcela Diniz. Bom dia, Marcela. Bom dia a todos do Conexão Senado, bom dia aos ouvintes. O projeto que trata das cotas nos concursos públicos foi apresentado em 2021 pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Foi aprovado no Senado em maio do ano passado, seguiu para a Câmara, onde foi aprovado em novembro com alterações. O relatório final que está hoje em pauta na Comissão de Direitos Humanos, que é do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, né, esse relatório, se limita então às mudanças que foram feitas pelos deputados. O relator acatou emendas de redação, mas rejeitou 2 alterações de mérito. A primeira foi a supressão do artigo que prevê o procedimento de confirmação complementar à autodeclaração das pessoas pretas e pardas. E a segunda foi a redução do prazo para revisão da política de cotas de 10 para 5 anos. O senador Humberto Costa considerou importante manter, além da autoidentificação, a heteroidentificação por meio de colegiados, né? As bancas de heteroidentificação, que são formadas por especialistas em relações étnico-raciais, para evitar fraudes, né? Garantir que o percentual de 30% das vagas nas seleções públicas seja efetivamente destinado a pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas. O relator também considerou exíguo o prazo de 5 anos para avaliação de resultados da política pública, por isso ele manteve a revisão em 10 anos. Esse prazo foi proposto por senadores, inclusive de oposição, e que em tese, portanto, já contaria com um apoio. Depois da avaliação na CDH, o projeto de cotas nos concursos públicos vai passar pelo crivo da Comissão de Constituição e Justiça. Além da versão final sobre o projeto de cotas, a CDH tem em pauta outros 7 itens. Entre eles, o plano de trabalho da senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, para avaliação do Pacto Nacional de Prevenção ao Feminicídio. Nós vamos acompanhar a reunião da Comissão de Direitos Humanos e voltaremos em nossa programação com mais informações. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Marcela, pelas informações. E seguindo então com a nossa agenda para essa quarta-feira, também às 11 horas tem audiência pública na Comissão de Segurança Pública. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço. Bom dia, Bruno. Bom dia para a bancada do programa Conexão Senado, bom dia para os ouvintes. A Comissão de Segurança Pública quer esclarecer o vazamento de áudios envolvendo Eduardo Talhaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, do Tribunal Superior Eleitoral. O áudio revelado pela Folha de São Paulo mostra Talhaferro expressando temor por sua segurança e mencionando a possibilidade de deixar o Brasil. Na gravação, ele relata preocupações com ameaças e demonstra receio em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Isso porque ele teria supostamente revelado também à Folha diálogos com outros integrantes dos gabinetes de Moraes no TSE e no STF, no sentido de elaborar relatórios de informações sobre postagens de investigados sob a encomenda do ministro. Bruno Lourenço, muito obrigado aí pela participação. Aqui é ping-pong com os repórteres, Raquel. É verdade. O Bruno aqui já participou. Até agora aqui ouvimos os repórteres
na agenda da manhã. Na parte da tarde, às 2h, sessão deliberativa no plenário do Senado. E a repórter Érica Christian vai acompanhar a sessão. Bom dia, Érica. Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel. E uma excelente quarta-feira para todos os ouvintes da Rádio Senado. E hoje os senadores poderão votar a proposta que amplia a participação de empresários no Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste e aqui define critérios para a identificação dos produtos derivados de cacau, a exemplo do percentual mínimo da matéria-prima. Outro destaque é o projeto que estabelece requisitos mínimos para uma praia ser considerada acessível para pessoas com deficiência e de mobilidade reduzida. A sessão do plenário está prevista para começar às 2h da tarde com os discursos e às 4h com as votações. E tudo será transmitido ao vivo pela Rádio Senado, TV Senado e pelo canal da TV Senado no YouTube. A todos os nossos ouvintes, uma excelente quarta-feira. Adriano, Raquel. Obrigada, Érica. Ótima quarta-feira para você também. E a gente continua com a agenda de hoje de tarde, também às 2h. Tem reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Quem tem as informações é o repórter Alexandre Campos. Bom dia, Alexandre. Olá, ouvintes do Conexão Senado. Bom dia. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária vai se reunir no início da tarde desta quarta-feira para analisar uma pauta com 6 itens. Um dos projetos a ser discutido e votado pelos senadores do colegiado é o que prevê mudança nas regras de transporte de cargas perigosas destinadas à manutenção de atividades rurais, especialmente de combustível. Também está na pauta da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária o projeto que institui o Programa Nacional de Cooperativas de Crédito e Seguros para Agricultores Familiares e o requerimento para que o colegiado avalie neste ano as ações e resultados da Política Nacional de Reforma Agrária. São essas as informações da pauta desta quarta-feira da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, que vai se reunir a partir de 2h da tarde. Volto com vocês do estúdio. Legal, Ale, muito obrigado aí. Para acompanhar os trabalhos legislativos, acesse senado.leg.br/atividade. Então você ouviu a agenda de hoje do Senado. Muito obrigado aqui aos repórteres da Rádio Senado trazendo os detalhes da agenda de hoje. Entrevista. O Instituto Data Senado realizou uma pesquisa para ouvir a opinião dos brasileiros sobre a legalização de casas de bingo, cassinos e jogo do bicho. A pesquisa foi pedida pelo senador Irajá, do PSD do Tocantins, e relator do projeto que autorize e regulamenta os jogos e cassinos no Brasil. Vamos conversar agora sobre o assunto com Marcos Ruben, que é coordenador do Instituto de Pesquisas Data Senado. Marcos Ruben, bom dia para você. Bom dia, Adriano. Bom dia a todos os ouvintes. Marcos, essa pesquisa, foi divulgada recentemente pelo Data Senado e, claro, o Data Senado tem uma metodologia aí bem científica, bem estabelecida. Como é que foi feita a pesquisa que chegou aí a essa conclusão sobre a legalização de bingos, cassinos e jogo do bicho? Adriano, o Data Senado faz pesquisas totalmente probabilísticas, ou seja, totalmente aleatórias, garantindo assim a cada brasileiro uma chance de participar, de ser ouvido nas pesquisas do Senado Federal. Para fazer essa pesquisa da legalização dos jogos de cassino, nós fizemos uma amostragem aleatória em entrevistas por telefone, usando um método chamado de descagem aleatória de dígitos. Como é que funciona? Nós sorteamos totalmente ao acaso números que podem compor um telefone, usando o código de computador, e ligamos para esses números. Alguns vão existir e outros não. Os telefones que existirem e que os atendentes, as pessoas que atenderem concordarem em participar da pesquisa, são convidados, então é feita uma entrevista para eles. O Data Senado, Adriano, nesse método, ele controla algumas coisas importantes. Primeiro é a probabilidade de seleção, a gente consegue calcular a chance de cada pessoa participar da pesquisa. A gente também calcula a taxa de resposta, que é quantas pessoas que a gente ligou conseguiram, ou quiseram, toparam participar da pesquisa. Nessa pesquisa que nós estamos falando, a taxa de resposta foi de 19%, uma taxa bem alta para uma pesquisa telefônica.
Legal. E quantas pessoas participaram dessa pesquisa? Quantas aceitaram, né, responder aí a pesquisa do Data Senado nesse caso aí? Nesse caso, em todo o Brasil, nós entrevistamos 5.039 cidadãos brasileiros. Essa distribuição, né, dos 5.039, ela é feita de forma proporcional, de maneira que, por exemplo, São Paulo, que é o estado que tem mais pessoas, teve mais participantes, e outros estados com menos moradores, como Acre, Roraima, tiveram menos participantes, refletindo assim a proporção no país dos cidadãos com 16 anos ou mais, que é o nosso público-alvo. Maravilha. Então, tá aí, né, o universo da pesquisa. E quais foram os resultados dessa pesquisa feita pelo Data Senado? Muito bem. O senador Irajá, a quem eu agradeço o convite para participar dessa pesquisa e para fazermos essa pesquisa e ajudá-lo na relatoria do projeto, o senador Irajá nos solicitou que fizéssemos uma pesquisa abrangente, tentando abarcar todos os pontos, né, do projeto de lei 2.234/2022, que já foi aprovado na Câmara e está em discussão aqui no Senado Federal. Para isso, Adriano, nós passamos na pesquisa, foi uma pesquisa com várias perguntas, nós passamos por vários pontos que estão envolvidos, que estão descritos, né, nesse projeto. Eu vou, e ao final, depois de passar por todos esses pontos, né, nós perguntamos, enfim, se o cidadão era a favor ou contra, né, contra a regularização, né, e dos jogos de cassino, bicho e jogos do bingo. Então eu posso aqui falar esses vários pontos até chegar no final? Vamos nessa, vamos lá. Vamos lá. Primeiro, nós perguntamos, não necessariamente nessa mesma ordem, mas nós perguntamos se a população acredita, né, que a proibição de jogos que já existe, ela é eficaz ou não. E aí nós identificamos aí que 50% dos brasileiros acham que essa proibição atual, ela é pouco ou nada eficaz. Um quarto, ou seja, 25% acham que ela é muito eficaz e moderadamente são 20% que acham que essa proibição é moderadamente eficaz. Ou seja, existe alguma visão, em boa parte dos brasileiros, né, que a proibição atual não está sendo suficiente. Pelo menos 50% manifestaram nesse sentido. E aí nós perguntamos antes se caso haja, né, uma regularização, se isso aumentaria a arrecadação, e aí já 60%, 58% acredita que sim, e se esse tipo de atitude aumentaria, né, o número de empregos no país. 44% disseram que sim, que aumenta. Então são os pontos positivos. Também perguntamos sobre se as pessoas acham que é importante ter algumas regras sobre lavagem de dinheiro, para coibir a lavagem de dinheiro, né? 65% acham muito importante e 17% acham importante apenas, né? 12% apenas acredita que não é nada importante. Então a questão da lavagem de dinheiro é algo que o combate à lavagem de dinheiro é algo que tem que estar presente para a população, do ponto de vista da população nessa discussão. Também perguntamos se isso que está no projeto, né, de lei, se necessidade no projeto de lei de criar mecanismos para garantir a honestidade, a auditoria, né, dos equipamentos, e 62% da população acredita que é positivo, 62%, né, acho que é uma grande maioria. Por fim, Adriana, a gente perguntou também sobre a questão, né, um problema do vício em jogos e a questão de combater o endividamento das pessoas, né? E de novo, a população acredita que é muito importante, é muito positivo medidas dessa forma. 54% acredita que é positivo criar um cadastro nacional de pessoas com vícios em jogos para impedir, né, que essas pessoas cedam ao vício, embora 29% acreditam que não faria diferença uma medida dessa. Por outro lado, em questão de combater o endividamento, 52% dos brasileiros acreditam que é muito importante e 25% acreditam que é importante essa medida, totalizando aí 77% da população apoiando. Então essas medidas de peso e contrapeso, a população em geral é a favor a se criar esses mecanismos. Depois de apresentado todos esses pontos, nós perguntamos para a população
como você se posiciona em relação ao projeto para regular e fiscalizar jogos, tais como casas de bingo, jogo do bicho e cassino. E aí nós tivemos que 60% da população é a favor do projeto, 34% é contra e 6% não souberam, não quiseram responder. Você já deu aqui os resultados da pesquisa, falou da maioria da população, né? Que a maioria dos entrevistados, 60% favorável ao projeto, 34% contrário e 6% não souberam responder ou não preferiram não opinar. Eu queria aproveitar aqui esse final da entrevista, Marcos, para falar sobre as ligações do Data Senado. Por quê? Hoje o que não falta, todo mundo reclama que recebe ligação com trote, com golpe, saldo de banco, e o pessoal aí fica com medo. Até os ouvintes aqui, né? A Lene e Cauê de Rio Branco estão mandando aqui mensagem, porque ela fica, quando recebe uma ligação, a Lene e o Cauê ficam desconfiados, pode ser golpe. Como é que é feita a ligação no Data Senado, que os entrevistadores se identificam exatamente para tranquilizar a pessoa de que não se trata de um golpe? Adriano, primeiro atitude que o entrevistador faz é se identificar como sendo do Senado Federal, e o Senado verifica, a ouvidoria do Senado, eles estão sempre à disposição para validar essa informação. Se o cidadão tiver dúvida se realmente é uma ligação do Senado, basta ligar para a ouvidoria do Senado ou consultar o nosso site, que vai ser verificado ali que nós estamos fazendo essa pesquisa. Isso a posterior, a gente recebe algumas ligações com essas dúvidas e são prontamente esclarecidas. Além disso, o entrevistador, ele é treinado a ser muito polido, a se identificar como do Senado Federal e dizer quais são os objetivos da pesquisa. E na nossa pesquisa não é coletado nenhuma informação, nenhum dado pessoal que permita identificar, né, o cidadão de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. E os números que são discados, a gente tem uma empresa, né, contratada que identifica um número que não é número de spam, de operadora. Então são números que, em geral, eles são confiáveis, eles não caem nos filtros de spam das maioria das operadoras de telefonia. Então esses são os nossos mecanismos para tentar garantir a população sempre cautelosa, e está certa em ser cautelosa, mas por meio desses recursos nós tentamos atenuar essa questão, né, da desconfiança, para que as pessoas possam ter voz ativa no parlamento, possam dar sua opinião para os projetos que estão sendo discutidos no Senado Federal. Maravilha! Marcos Rubem, muito obrigado aqui pela entrevista, por ter atendido ao nosso convite, aí parabéns a você e toda a equipe aí do Data Senado pelo trabalho. Um abraço, até uma próxima. Obrigado, Adriano. Eu que agradeço, o Data Senado está à disposição, e novamente reforçar o agradecimento ao senador Irajá pela confiança no Data Senado em realizar essa pesquisa. Grande abraço.